E aí galera, boa noite! Aqui é o Shark do canal Império Científico e hoje temos mais um vídeo de tutoria dos meus alunos do curso de Educação Física. E hoje vou abordar o tema das provas combinadas do atletismo, corridas de fundo e o para-atletismo, tá bom? Então, roda a vinheta! E aí galera, como eu disse ali na introdução, esse aqui é a última aula de tutoria dos meus alunos do curso de Educação Física sobre atletismo, pela matéria que foi disponibilizada para eles. E hoje vão ser as provas que faltaram, inclusive aquelas que não foram abordadas no primeiro vídeo, que é aquela live que acabou não dando muito certo. Tá bom? Então, aqui fazer o jabá de início. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, deixem comentários e sugestões, siga o canal, tá bom? No YouTube e nas redes sociais também, que como eu disse, sempre tem alguma notícia científica lá nas páginas do Império, principalmente no Instagram do Império Científico. E agora, sem mais delongas, vamos dar sequência à aula de hoje. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor especialista Crispim Nogueira e essa é mais uma aula de tutoria para os meus alunos do curso de Bacharelado em Educação Física do terceiro período da Faculdade Pitágoras Itabira. E o tema do vídeo de hoje é provas combinadas, corridas de fundo e o para-atletismo. As provas combinadas, elas são combinadas porque elas têm mais de uma modalidade do atletismo dentro dessas provas. Então, nós temos o heptatlo, que consiste na realização de 7 provas do atletismo disputadas por mulheres. Essas provas são disputadas em 2 dias consecutivos. E aí o importante é vocês saberem que essas provas têm uma ordem de execução, ela não é aleatória, eu não posso começar pela modalidade que eu quero começar. Então, eu tenho que começar pelaquela ordem pré-estabelecida pela Federação Internacional. Então, no primeiro dia das provas combinadas do feminino, nós temos 4 provas que elas são distribuídas da seguinte maneira: 100 metros com barreira, salto em altura, arremesso de peso e 200 metros rasos. Lembrando que as provas que têm corridas rasas são aquelas corridas que não têm obstáculos e nem barreiras, tá bom? No segundo dia das provas combinadas, nós temos o salto em distância, lançamento de dardo e os 800 metros rasos. Aqui, como tem essa imagem aqui na parte inferior da tela, dá para ver as 7 provas do heptatlo. Começando aqui pela ilustração dos 100 metros com barreira, o salto em altura, o arremesso de peso e os 200 metros rasos no primeiro dia. O segundo dia começando com o salto em distância, lançamento do dardo e os 800 metros rasos. Nesse caso aqui, a ilustração é interessante das corridas, porque 200 metros é uma prova rápida e a de 800 metros é uma prova de resistência, então ela é uma prova de meio fundo nesse caso aqui. Então a ilustração é diferente, vocês verem. Uma curiosidade interessante é que as provas combinadas elas existem desde os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Por exemplo, o pentatlo, ele existe desde esses jogos da Antiguidade. E como o próprio nome diz, pentatlo são 5 provas. Seguindo a nossa aula, nós temos o decatlo,
que a especificação é a mesma do heptatlo. A diferença é que o decatlo são 10 provas do atletismo que são disputadas por homens. E como no heptatlo, o decatlo também é executado em 2 dias consecutivos. Uma diferença é que, outra diferença, né, nessa prova, que são 5 provas executadas em cada dia. Então, enquanto as provas femininas são executadas 4 no primeiro e 3 no segundo dia, o decatlo são 5, ela é dividida pela metade o número das provas. No primeiro dia, nós temos os 100 metros rasos, o salto em distância, arremesso de peso, salto em altura e os 400 metros rasos. No segundo dia nós temos 110 metros com barreira, lembrando a comparação com o feminino, que o feminino é apenas 100 metros, o masculino são 110 metros com barreira, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e 1.500 metros rasos. A ilustração é a mesma que tinha do heptatlo, porém com as provas diferentes, que no primeiro dia, como eu disse, no masculino aqui, que é o decatlo, 100 metros rasos, salto em distância, arremesso do peso, salto em altura, 400 metros rasos. No segundo dia, 110 metros com barreira, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e os 1.500 metros. Seguindo para o próximo slide, as principais regras das provas combinadas são: para as provas de salto em distância, arremesso do peso, lançamentos, cada atleta terá apenas 3 tentativas. Isso significa que é o seguinte: vocês podem ter a dúvida de perguntar, mas nas provas normais não são 3 tentativas para cada atleta? Sim. Só que nas outras provas, se existirem mais de 8 competidores, essas provas são disputadas em blocos ou baterias. Então, são 3 arremessos nesse caso, ou 3 saltos para a fase classificatória, e depois pegam os 8 melhores, e esses 8 melhores que vão disputar a bateria principal. No caso das provas combinadas, podem ter 8, 10, 15, 20 atletas, todos eles vão ter apenas essas 3 tentativas. Então não existe fase classificatória nessa parte. Então os atletas vão disputar e vão vão pontuar de acordo com os resultados deles. Isso aqui é uma coisa interessante que eu encontrei na regra oficial. Se possível, o tempo entre a última prova do primeiro dia e a primeira prova do segundo dia tem que ter pelo menos 10 horas de intervalo para descanso dos atletas. Então, ou seja, não pode ter intervalo inferior a 10 horas. Eu achei interessante colocar essa regra aqui porque ela não foi disponibilizada no material do curso. Eu achei uma regra, como eu disse, bem interessante de se colocar aqui, porque tem esse cronograma esse período de descanso e recuperação dos atletas. Tá bom? Então, dando sequência aqui nesse slide, a pontuação em cada prova irá ser definida por meio de tabela oficial disponibilizada pela Federação Internacional de Atletismo. Essa tabela, eu vou deixar a referência dela no final desses slides e vou deixar também na referência das postagens, porque são várias tabelas que tem ali dentro. Então, cada prova tem uma pontuação específica e cada distância ou marca, vamos dizer assim, obtida pelo atleta, ela tem uma pontuação dentro dessa tabela. Então, é muita informação, o documento é muito grande. Já vou adiantar para vocês que eu encontrei esse documento na Confederação Brasileira, no site deles, porém ele está em inglês, então quem tiver dificuldade de ler em inglês, dá uma traduzida depois. Tem um monte de, tradutores hoje em dia, então ajudam vocês, tá bom? Se o atleta deixar de disputar alguma das provas, ele será desqualificado.
Vamos supor que no masculino, nos 110 metros com barreira, um atleta determinado ele não participa dessa prova. Então, se ele não participou, ele perde todas as suas pontuações obtidas no primeiro dia e não pode participar das demais provas. Agora vamos supor que ele entra e começa a participar de uma prova específica, sei lá, o salto com vara. E em todas as tentativas que ele tiver, das 3 tentativas, ele não consegue chegar no mínimo necessário, naquela altura estabelecida pelo evento. Nesse caso, ele não é desclassificado, porque ele participou da prova, ele só não conseguiu chegar na performance mínima desejada. Então ele vai pontuar 0 nessa prova. Então essa é a diferença. Ele não pode deixar de participar, mas ele não precisa de pontuar dentro daquela prova. Tá bom? Vence quem obtiver a maior nota no somatório de todas as provas. E se algum atleta permanecer empatado com outro, não é realizado critério de desempate. Esses atletas vão continuar empatados nas posições que eles ficaram. Vamos supor que teve um empate lá no 3º lugar, no somatório final. Então, ou seja, vamos ter 2 competidores em 3º lugar. Tá ok? Então, espero que eu esteja sendo claro nessas explicações dos exemplos. Tá bom? Lembre de sempre deixar os comentários e enviar as perguntas caso em qualquer momento vocês tiverem dúvida. Agora vamos passar para a marcha atlética. A marcha atlética é uma modalidade que foi introduzida nas Olimpíadas de Londres de 1908. Ou seja, ela não existia antes e na parte de 1908 que ela passou a integrar o corpo. Perdão, o meu cronômetro aqui despertou. Então, a partir de 1908 que ela fez parte do quadro dos esportes olímpicos. Em apenas 1991 que as mulheres puderam ser introduzidas nessa prova. Então, até esse período, esse espaço cronológico, apenas homens disputavam a marcha atlética. A distância da marcha atlética varia entre 20 e 50 quilômetros. Isso aí é definido pelo gênero. As mulheres participam de provas de 20 quilômetros e os homens das de 50 quilômetros. O marchador, isso aqui é parte da técnica, tá, gente? Ele sempre deverá manter um dos pés no chão. E o pé que toca ao chão, ele tem que tocar ao chão antes do atleta retirar o outro pé do chão. E toda vez que esse pé tocar o chão, o joelho tem que estar estendido aqui, como na imagem aqui dessas 3 marchadoras. Olha para vocês verem, os joelhos do pé que toca ao chão sempre está estendido. Isso aqui que caracteriza aquele movimento diferente que o marchador executa. Esse movimento ele é feito para poder economizar energia durante a marcha. E isso facilita demais para o atleta, porque essa prova é muito desgastante. Dando sequência à nossa aula, vamos passar para o próximo slide. A arbitragem da marcha atlética. Durante o percurso, deixa eu voltar no slide anterior para mostrar para vocês aqui. Observe a imagem aqui desse trajeto demarcado por cones. Então, esse aqui é o percurso da marcha atlética. Dentro desse percurso, existem árbitros que ficam em alguns pontos determinados e vão observar se esses atletas, se esses marchadores irão ou não cometer determinada falta. Tá bom? Voltando aqui no slide de arbitragem, como eu disse, existem vários árbitros distribuídos durante o percurso. Esses árbitros, eles possuem placas. Nessas placas, eles possuem 2 placas amarelas e uma placa vermelha. As placas amarelas, elas representam as seguintes faltas.
Falta por fase de voo, que é essa primeira aqui. Fase de voo significa que durante a marcha, o atleta, como eu disse, ele não pode tirar os dois, ele sempre tem que ter um pé no chão e o pé que toca ao chão não pode sair do chão. Ele tem que tocar o chão antes do pé posterior sair do solo. Caso o árbitro identifique que alguma falta, nesse caso tem a fase de voo, que quando nós estamos andando ou correndo de forma normal, nós temos uma fase de voo, que é quando nosso corpo está projetado no ar. E não necessariamente precisamos de ter um pé em contato com o solo nessa parte. Então na marcha atlética isso não pode acontecer. Então essa primeira placa aqui é que é caracterizada por falta em fase de voo. A segunda placa amarela, que é essa aqui ao meio na imagem, essa aqui é falta por flutuação. Lembrei o nome exato dela agora, gente, perdão. E essa outra aqui é a falta caracterizada por bloqueio, que ela significa o que é esse bloqueio? Que é quando o atleta ele pisa no solo, o joelho dele tem que estar estendido. Se esse joelho não está completamente estendido no momento que o pé toca ao solo, o atleta irá receber uma falta dessa aqui. Tá bom? Essa falta e a placa vermelha são para faltas mais graves, faltas diferentes dessas duas aqui. Então, na regra das placas amarelas, se o atleta receber duas placas amarelas do mesmo árbitro pela mesma falta, ele será penalizado por um momento que ele vai ter que permanecer parado na pista. Então, o tempo que ele vai permanecer parado vai depender de acordo com as tabelas e os parâmetros de arbitragem exclusivos para a marcha atlética. Então, isso varia de infração para infração e de momento ou julgamento do árbitro, tá bom? Então, essa parte ela é bem específica, então preciso pegar a regra da arbitragem lá para saber quanto tempo esse atleta vai ser penalizado ali. No caso da placa vermelha, se o marchador receber 3 placas vermelhas por árbitros distintos, por árbitros diferentes, esse será desqualificado da prova. Então ele vai ter que sair da prova, ele não vai poder permanecer marchando ali naquela competição. Pedestrianismo, palavra bem difícil de falar, pelo menos para mim, gente. Elas são provas que englobam várias corridas nelas. Então, são provas de corrida disputadas em ruas e estradas. Essas ruas e estradas elas podem ser campos, zona rural, asfalto, mesclagem entre os terrenos. Então, elas são caracterizadas todas nesse parâmetro. E a prova mais conhecida do pedestrianismo é a maratona, que possui o percurso de 42.195 metros, então seja um pouco mais de 42 quilômetros de prova. E para alguns autores, e é quase que um consenso também na educação física, essa aqui é a prova mais importante dos Jogos Olímpicos, por causa do seu caráter, do seu propósito, da sua história. Nesse slide aqui, vamos contar um pouco sobre a história da maratona, de forma bem resumida. Na Grécia Antiga tinha um soldado que chamava Fidípides. E esse soldado ele foi homenageado com essa prova da maratona, porque ele percorreu aproximadamente 40 quilômetros entre a cidade de Maratona até a cidade de Atenas durante a guerra dos gregos contra os persas, para poder comunicar que a Grécia tinha vencido os persas naquele dado momento. Então, assim que ele deu a notícia, tudo indica que o corpo dele entrou em colapso, porque ele não era habituado a fazer uma corrida nessa distância toda, e ele veio a óbito assim que terminou de dar a notícia. Então a prova da maratona é em homenagem a esse soldado grego.
E a prova recebeu o nome de maratona por causa da cidade de onde esse soldado saiu, da onde ele iniciou seu percurso. E aqui tem o nome de algumas maratonas importantes, que é de Boston, Nova York, Londres, Paris e várias outras. A imagem aqui mostra a maratona de Chicago. Então, para vocês verem, é uma prova de corrida com um percurso bem longo e normalmente tem um grande número de participantes aqui. Antes de vocês perguntarem por que eu não coloquei a São Silvestre aqui, porque a São Silvestre não é maratona, ela não é caracterizada pelos 42 quilômetros, ela tem menos que isso. Então, ela também não entra como meia maratona porque ela tem a quilometragem menor do que um percurso menor do que a meia maratona. Então ela não foi mencionada aqui por causa disso. Tá? Corridas de montanha. Ela é uma modalidade pouco praticada no Brasil e tem um caráter aventureiro, porque ela é caracterizada pela presença de contato com a natureza e com o solo irregular, porque como o próprio nome diz, você vai correr em trilhas, em montanhas. Essas corridas elas não podem envolver percursos perigosos, porque, por exemplo, você cria um trajeto de uma corrida de montanha perto de um desfiladeiro, ou uma região que tem risco de desmoronar, queda de barranco, alguma coisa. Então você coloca a vida do atleta em risco. Então isso não é permitido. Outra coisa que não é permitida é ultrapassar os 3.000 metros de altitude com relação ao nível do mar. Porque, como é sabido, como é um consenso, locais com altitude muito elevada existe pouco oxigênio disponível na atmosfera. E isso pode provocar vários sintomas no atleta, desde náuseas até desmaios. Em alguns casos, dependendo do organismo do atleta, da pessoa, pode chegar até a óbito. Então, não pode ultrapassar os 3.000 metros de altitude nesses percursos. Sem falar que a corrida de montanha é uma prova de fundo, então você já tem um desgaste maior. Você tem um desgaste da altitude ainda por cima, então imagina o transtorno fisiológico que isso não traz para o atleta, para o organismo do atleta, tá, gente? E sempre tem que ter utilização de mapas. Então todo mundo que vai correr desse tipo de corrida, eles recebem um mapa que mostra para eles o trajeto, rotas, evitar que esses atletas fiquem perdidos, ou pelo menos minimizar a chance deles ficarem perdidos no percurso. Outra modalidade do pedestrianismo é o cross country. Observem muito bem, gente, caso vocês forem pesquisar sobre o cross country, porque existe outras modalidades com essa classificação. Existe no mountain bike, existe no mountain bike, caso falando ciclismo, tá, gente? Motociclismo. Então existem outros esportes que existe essa nomenclatura cross country. No caso das nossas corridas, é uma mesclagem de diferentes tipos de terreno. Então, ou seja, o atleta pode correr na grama, na terra, na água, no asfalto, e tem essa essa mudança no terreno durante o percurso. Nessa foto aqui na imagem, dá para observar claramente que as atletas, essas corredoras, estão saindo de um terreno de grama e entrando num terreno com água. Então tem essa oscilação dentro do terreno. As mulheres foram incluídas nessa prova em 1960 e o percurso dessa prova é diferente para homens e para mulheres. Então homens correm 12 quilômetros e mulheres correm 10 quilômetros nessa prova. Lembrando aqui, gente, eu estou dando as distâncias das provas oficiais adulto, tá bom?
Vamos supor que alguma cidade quer fazer um evento de cross country, de corrida, e resolve colocar 10 quilômetros para homens e, por exemplo, 8 para as mulheres. Então, nada impede. Esse aqui, como eu disse, são as distâncias, os trajetos oficiais para a categoria adulto. Agora vamos mudar um pouco, falar do para-atletismo, que, como o nome diz, para-atletismo, são modalidades olímpicas voltadas para pessoas com deficiência. Então, pode ser praticado tanto por homens quanto mulheres, desde que possuam deficiência física, motor, intelectual ou visual. Qualquer uma dessas ou mais de uma juntas. Antes de vocês perguntarem por que não tem deficiência auditiva aqui, porque nós não temos pessoas surdas, é pelo seguinte fato: surdos, eles possuem uma prova, uma competição específica para eles, por questões assim, a grosso modo, a surdez vai ter uma limitação menor para esses atletas. Isso eu estou lembrando, gente, sempre alguns autores, de acordo com alguns autores. Então vai ter uma limitação menor para alguns atletas, porque eles têm os sentidos todos ali, de certa forma, com exceção da audição. Mas se a pessoa for surda e ele for amputado, aí ele pode participar dessas provas aqui, entendeu? Porque ele vai ter uma deficiência motora e física ali ao mesmo tempo. Na foto aqui eu resolvi colocar um anão, porque é comum, todos vemos ciclismo adaptado, corridas com pessoas utilizando próteses, vôlei sentado, basquete cadeira de rodas, entre outras provas. Mas não é tão comum ver que anões participam do desporto, para atletismo. Então, os anões podem participar dessas provas. E aqui esse é um arremesso do peso realizado por um anão. Tá? As provas são disputadas de acordo com a deficiência e o grau da mesma. O que isso significa? Cada atleta ele vai ter uma classificação estabelecida pelo Comitê Olímpico. Então, é sempre com uma letra e um conjunto de letras, ou uma letra específica e algum número, alguma numeração. Então, por exemplo, a classificação de anões é uma diferente para a pessoa que pratica atividade em cadeira de rodas. Comparando isso no arremesso de peso, por exemplo, então seja, um anão tem uma classificação diferente do que a de um cadeirante. Tá? Então essas provas são disputadas de acordo com a deficiência e o grau dessa deficiência. Sempre lembrando separadas entre gêneros, tá? Normalmente, todas as competições oficiais, esportivas oficiais, elas não são disputadas em categoria mista, ou seja, homens e mulheres. Eu pelo menos não conheço nenhuma assim vindo à cabeça de imediato. Então normalmente elas sempre são separadas por gêneros, competições masculinas e femininas. O para-atletismo possui provas de campo, que normalmente elas vão vir com a letra F lá. Eu coloquei a palavra aqui field, que field em inglês é campo, e pista, que é track. Então, ou seja, provas que vão ter lá a letra F e a letra T, nas nomenclaturas delas. Mini atletismo, esse aqui é um slide extra, um tema extra que eu coloquei aqui, porque ele foi criado pela Federação Internacional em 2005, assim, de forma oficial, não quer dizer que ele não existia antes. Aí esse nome foi oficializado em 2005. Por que eu digo isso? Várias pessoas trabalhavam o atletismo de forma reduzida, alguns treinadores, alguns atletas ou ex-atletas já devem ter participado de forma reduzida, diminuindo a altura, fazendo uma adaptação das modalidades do atletismo. Entendeu? Então,
esse nome oficializou a partir de 2005. Mas, como eu disse, não quer dizer que outras pessoas não faziam uso dessas técnicas anteriormente. O mini atletismo é voltado para a iniciação de crianças. Esse é o foco principal do mini atletismo. Não quer dizer que você tem que ficar restrito apenas a crianças. Vocês podem fazer esse trabalho com adolescentes e adultos também, trabalhando na caracterização do mini atletismo. E ele tem como objetivos principais fomentar o trabalho em equipe, promover a saúde, a inclusão social e manutenção da qualidade de vida dessas pessoas. E um outro objetivo muito importante que... desculpa, gente, popularização do atletismo, porque está aqui anotado, mas eu não falei dele, perdão. Então, seja, para popularizar o atletismo como a modalidade individual mais difundida no mundo. Esses são os principais eixos do mini atletismo criado pela Federação Internacional. Tá? Como vocês podem ver aqui, então, ele não... Nessa imagem aqui, ela não está sendo realizada numa pista, está sendo realizada em uma quadra mesmo, com pneus que aparentam ser pneus de bicicleta ou moto, alguns cones e outros materiais aqui que pela imagem não está dando para identificar muito bem o que eles são. Eu já realizei um curso presencial de mini atletismo e já realizei outro pela internet, um mini atletismo online, inclusive pelo canal Impulsiona. Ele é um canal do governo federal voltado para os professores de educação física. Vou deixar o link na descrição quando eu fizer a postagem no YouTube. Então, quem tiver interesse pode entrar lá, que existem outros cursos também além do mini atletismo. Por hoje eu encerro. Essas aqui são algumas das referências utilizadas para esta aula. As demais referências vão estar postadas na descrição do YouTube. Tá bom? Então aqui, obrigado por participarem da aula até agora. Espero que vocês tenham gostado. Lembre de deixar os comentários depois e dúvidas também. Podem me enviar as dúvidas. E divulguem o vídeo, professores de educação física, como eu disse, se vocês quiserem utilizar meus vídeos como material complementar, podem ficar à vontade, podem usar com seus alunos. Então, muito obrigado mais uma vez, até mais, até o nosso próximo vídeo. Abraço! E aí, galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e do vídeo. Como ninguém deixou nenhum comentário, eu gravei no mesmo formato que eu estou fazendo as gravações das videoaulas. Desculpa pelo tamanho dos vídeos, que estão ficando bem grandes, mas como eu disse, esse vídeo é voltado mais para uma aula mesmo, uma tutoria sobre o tema. E espero que vocês tenham gostado da minha abordagem sobre o atletismo. Tá? Caso eu tenha deixado passar alguma coisa batida, por favor, profissionais de educação física ou atletas, quem estiver assistindo o vídeo, deixe nos comentários. Tá bom? Então, até mais para vocês. Um beijo do Shark. Tchau, tchau.